Olá, vamos começar a atividade 2, ainda sobre os corpos celestes e as suas características. Na atividade 1, falamos sobre as estrelas, os asteroides, os meteoros, os cometas, e agora é a vez dos planetas e dos satélites naturais. Então, façam a leitura do texto, é um texto simples, e percebam as características de cada um deles. Trouxe ainda nessa atividade um mapa mental sobre o sistema solar. Um mapa mental é uma organização esquemática do conteúdo para facilitar o estudo. Nesse mapa mental podemos ver a organização do sistema solar. Então, nós temos o Sol ocupando o centro do sistema solar e 8 planetas orbitando ao redor desse Sol. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Atualmente são 8 planetas, mas até pouco tempo eram 9 planetas no nosso sistema solar. E aí vocês podem perguntar, mas como o 9º planeta sumiu? Na verdade, ele não sumiu, ele apenas deixou de ser considerado planeta, porque convencionou-se que suas dimensões não eram tão grandes assim para ele estar nessa categoria de planeta. E aí ele caiu, então, para a categoria de planeta anão. Esse é o Plutão. Deixou de ser planeta e passou a ser considerado planeta anão. Então, atualmente, temos 8 planetas no sistema solar. Aqui vocês podem fazer a leitura de algumas características desses planetas. O nosso planeta Terra ele está na 3ª órbita ao redor do Sol. E falamos ainda sobre o formato do planeta Terra. Atualmente, há argumentos suficientes para comprovar o formato elipsoide do planeta Terra, ou seja, é aproximadamente uma esfera, porém nos polos é um pouco achatado, então não é uma esfera perfeita, por isso a gente chama de elipsoide. É parecida, é aproximadamente uma esfera, porém com achatamento nos polos. Essa é a teoria aceita, a ideia aceita e comprovada atualmente pela ciência. Porém, na antiguidade, acreditava-se que a Terra era plana, ou seja, parecida com uma moeda. Era reta, né? A superfície era reta, não existia essa curvatura, como se a superfície da moeda fosse a superfície do planeta. Porém, essa é uma ideia baseada apenas em observações e não há comprovações concretas dessa teoria. Diferente da teoria que diz que a Terra é esferoide, elipsoide, que tem comprovações concretas desse formato. Tá? Hoje se fala um pouco do terraplanismo, que é justamente essa teoria que diz que a Terra é plana, porém eu gosto de evidenciar que é uma teoria baseada apenas em observações, não há nenhuma comprovação desta ideia. A ciência comprova e afirma que a Terra é esferoide. Eu trouxe aqui alguns argumentos para vocês analisarem. Por exemplo, exploração espacial. Hoje, essas idas ao espaço permitiu fotografar o planeta de fora dele. Essas imagens mostram o formato esférico do planeta. Então, uma comprovação bem simples. Outra comprovação é o eclipse lunar. O eclipse é quando ocorre um alinhamento entre Sol, Terra e Lua e acontece, então, esse jogo de luz e sombras. No eclipse lunar, a gente tem esse alinhamento, então, Sol, Terra e Lua. E, nesse jogo de luz e sombras, a sombra da Terra se projeta na superfície da Lua. E aí conseguimos ver daqui do nosso planeta, da superfície do nosso planeta. Então, tanto na situação 1, como na situação 2, como na 3, podemos perceber que a sombra da Terra sobre a Lua tem esse formato esférico, essa curvatura. Logo, é um argumento também que comprova a esfericidade do planeta.
Outro argumento é o fato de que as constelações, os grupos de estrelas formando desenhos no céu, eles não são vistos da mesma maneira no hemisfério norte e no hemisfério sul. Se a Terra fosse plana, tudo uma superfície só, era para essas constelações aparecerem da mesma forma no céu. Então, essa diferença da visualização das constelações no céu do hemisfério norte para o hemisfério sul também comprova a esfericidade da Terra. Outra comprovação é que, por exemplo, se estivermos numa praia, observando um navio que vai em direção ao horizonte, à medida que ele vai se afastando, nós vamos começar a perceber que ele vai sumindo, digamos assim, da sua base para o seu topo. Então, ele começa a sumir de baixo para cima. É como se ele fosse descendo ao longo da curvatura da Terra. Isso comprova que a Terra é esférica, porque se ela fosse plana, aconteceria como nessa imagem aqui. O navio, ele sempre seria visto, ele diminuiria de tamanho, mas ele sempre seria visto. Como em algum momento ele vai sumir desse horizonte, significa que ele vai descer aqui, digamos assim, pela curva da Terra. Então, esse é mais um fato que comprova a esfericidade da Terra. Eu trouxe aqui um link de um vídeo que traz esses e outros argumentos da ciência para afirmar que a Terra é esférica, é esferoide, elipsoide, tá? Nosso planeta, ele executa dois tipos de movimentos principais, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento do planeta em torno do seu próprio eixo. A Terra tem um eixo imaginário, que é inclinado, e quando ela roda, gira ao redor desse eixo, no sentido anti-horário, dizemos que esse é o movimento de rotação. Ele dura aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia, e é ele o responsável pela ocorrência dos dias e das noites, porque em determinada parte do dia é realmente dia, na face que está voltada para o Sol, enquanto que na face contrária é noite. E depois isso se inverte. Então, hora é dia e hora é noite. Esse movimento é muito importante, porque imaginem se a Terra não girasse ao redor do seu eixo, seria sempre dia de um lado e sempre noite do outro. Então, a rotação dura 24 horas e é responsável pelos dias e pelas noites. Enquanto que a translação é o movimento da Terra ao redor do Sol, essa órbita que a Terra faz ao redor do Sol. E ela dura aproximadamente 365 dias ou um ano, e ela que é responsável pela ocorrência das estações do ano, porque dependendo da posição da Terra ao redor do Sol, os hemisférios norte e sul vão receber diferentes intensidades da luz e do calor do Sol, provocando então as estações do ano. Exemplo, nesta posição aqui, o hemisfério norte, ele recebe mais intensidade da luz do Sol do que o hemisfério sul. Logo, é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Quando a Terra está nesta outra posição aqui, o hemisfério sul é que recebe mais intensidade da luz do Sol. E o hemisfério norte recebe menos intensidade de luz. Logo, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. É por isso que existe essa diferença. Quando lá nos Estados Unidos, que está no hemisfério norte, é verão, aqui para nós que estamos no hemisfério sul, é inverno. Existe essa contrariedade das estações aí para os hemisférios. Tá certo? Então, a translação, ela é responsável pela ocorrência das estações do ano e dura aproximadamente 365 dias. Na sequência, vocês têm os exercícios, são só duas questões objetivas de marcar. Existe apenas uma correta em cada uma das questões. Façam a leitura e a interpretação atenta. Por exemplo, a questão 1 traz uma música do Caetano Veloso
e pergunta qual é o fenômeno cantado, falado nessa música e por que ele ocorre. Só uma está correta. Na questão 2, ela fala um pouquinho sobre o ano bissexto. O ano bissexto é aquele ano que tem 366 dias. Ele tem um dia a mais, é o dia que entra em fevereiro. Por isso, ora, fevereiro tem 28 dias, ora tem 29 dias. Isso acontece porque a translação ela dura 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, essas 6 horas que sobram se acumulam, somando 24 horas, ou seja, um dia. Logo, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, um ano com mais um dia, com 366 dias, certo? Sobre o ano bissexto, é correto afirmar apenas uma está correta. Para responder, vocês devem fazer a leitura do enunciado desse textinho pequeno aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.